Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Olá, boa noite. Nesta edição vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista especial, o convidado é Vitor Fogel, fotógrafo e historiador, integrante do Comitê Niterói de Solidariedade aos Palestinos. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos também no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. E agora, o nosso editorial com Bruno Lima Rocha. É com você, Bruno. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Pessoal, os últimos dados que saíram a respeito dos 2 anos de genocídio continuado, ou contínuo, contra a população palestina em Gaza, dentro de uma perspectiva maior, caso de Gaza, ou um cerco estratégico, no mínimo, desde 2007. Tem gente que fala que é desde 2005. E, no caso da Cisjordânia, desde sempre. Então, trazendo uma carga de informação ou uma carga de informações que ultrapassam um pouco o nosso sentido comum. Por exemplo, saiu um documento fantástico, de um think tank iraniano, mas coletando dados ocidentais, onde fica demonstrado, e é de maneira irrefutável, que os recursos hídricos, que os biomas do enclave costeiro, que os recursos marítimos estão sendo contaminados de uma maneira talvez até irreversível. A professora Noura Erakat falou ontem, segunda-feira, 6 de outubro, simplesmente no Conselho de Segurança da ONU, dizendo que uma das formas do genocídio em Gaza é terminar ou impedir os chamados direitos de reprodução ou a capacidade reprodutiva do povo palestino. Traduzindo, o número de mulheres ou meninas dizimada é gigantesco. O crescimento populacional, a taxa de natalidade caiu muito. E aí saiu hoje de tarde, hora de Brasília, eu vou falar quando é que eu recebi aqui. No final início da noite, às 18h44. Uma carta onde um conjunto de médicos de origem árabe, mas residentes nos Estados Unidos, convenceu os seus colegas e trouxe um número impressionante. Eu vou fazer um resumo aqui, Médicos dos Estados Unidos denunciam que Israel comete em Gaza a maior violação bioética do século XXI. Carta publicada na prestigiosa publicação acadêmica New England Journal of Medicine, faz um apelo à comunidade médica dos Estados Unidos a mobilizar o país para tentar colocar um ponto final no genocídio. Primeiro número: expectativa de vida em curso na faixa costeira era de 75 anos e meio. Caiu para 40,6 anos. O sistema de saúde está em colapso, na tentativa de enfrentar o caos vivenciado por centenas de milhares de pessoas com fome extrema e crianças sofrendo de nutrição grave. De forma sintética, a carta aponta que desde o dia 7 de outubro, quando começou o banho de sangue, 65 mil palestinos haviam sido mortos, são mais 67 mil pelas tropas sionistas, os quais 20 mil eram crianças.
Segundo os levantamentos, 94% dos hospitais de Gaza foram destruídos. O único hospital para tratamento de câncer foi demolido, deixando 11 mil pacientes em tratamento. Os bombardeios israelenses mataram 1.000 pacientes em consequência da violência ou devido à interrupção dos cuidados médicos, e 1.580 profissionais de saúde foram assassinados. 301 médicos e enfermeiros foram assassinados até o dia... Não, 301 médicos e enfermeiros foram presos por Israel até o dia 18 de setembro. Outras tragédias, centros de ressonância magnética foram todos destruídos. 48% das máquinas de hemodiálise foram destruídas. E dos 1.100 pacientes que realizavam hemodiálise, somente 650 estão vivos. A expectativa de vida em Gaza caiu para 40 anos, era de 75 anos, aí segue um monte de número absurdo aqui, que a gente ficaria até amanhã. Eu encerro por aqui o editorial, eu queria passar a palavra para os colegas. A gente está vendo um genocídio a céu aberto. Hoje a Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, sacou um texto editorial muito firme, afirmando que a gente está vendo Auschwitz a céu aberto, a olhos vivos, ou televisionado ou via rede social em tempo real. É sobre isso que se trata o dia de hoje. Obrigado. A gente completa 2 anos de genocídio, e esse genocídio ele tem números assombrosos, né? E reveladores também, né? Reveladores da tamanha crueldade, né? Que é o sionismo, e tamanha crueldade que são os Estados Unidos, que apoia, né, o sionismo incondicionalmente, né? E os países da Europa, que até hoje ainda enviam armas e dão apoio logístico ao genocídio. E sempre clamam, né, que Israel, mesmo genocidando, tem o direito de se defender. Mesmo massacrando, tem o direito de se defender. Mesmo rasgando as cartas das Nações Unidas, tem o direito de se defender. Mesmo atacando hospitais, matando crianças, assassinando, né, tem o direito de se defender. Mesmo vitimando 270 jornalistas e fotógrafos para cobrir o genocídio, tem o direito de se defender. Eu quero dizer que, depois de 2 anos, Israel não tem nenhum direito de defesa, porque ela gabaritou todos os crimes de guerra. Não existe defesa ao indefensável. O regime sionista precisa cair. É isso. Lobão? Mohamed, hoje, 7 de outubro, marca um dia de luta, de luto, resistência, sofrimento de um povo, né? O povo palestino. A quem esse programa, desta edição de hoje, é dedicado. E para conversar com a gente, para falar também, para falar de história, a gente precisa entender o que está acontecendo. E certamente tudo isso, que já ocorre há mais de 80 anos, já faz parte da história. E o 7 de outubro também já é uma história forte e viva. E o nosso convidado de hoje é o fotógrafo e historiador Vitor Fogel. Bem-vindo, Vitor, ao Oriente Médio em Revista. Eu começo fazendo a seguinte pergunta. O dia de hoje, 7 de outubro, pode se relacionar de que forma com o conceito da história pública? Obrigado pela sua presença, Vitor. Antes de mais nada, agradecer ao convite, né, ao André, ao Mohamed, ao Bruno, né, agradecer aí o convite feito em nome do Comitê Niterói de Solidariedade aos Palestinos, a qual eu componho. A gente faz marchas que eram semanais, agora quinzenais, lá na cidade de Niterói, na Praia de Caraí, enfim, e que busca dialogar com a população da cidade sobre o que acontece não só em Gaza, mas em toda a Palestina ocupada, né?
A história pública, ela é um campo dentro da história que se assemelha muito ao conceito de divulgação científica, que é muito presente nas ciências naturais, né? A gente teve muito contato com a divulgação científica, sobretudo no período da pandemia, no qual instituições públicas, né, e privadas também divulgaram que os métodos científicos de análise, de estudo sobre o vírus da Covid poderiam gerar protocolos e até vacinas, né, e que isso era fundamental, né, para o combate à pandemia. Ou seja, a ciência, ela sai da academia e ela ganha corpo na vida social. No caso da história, a história ela é uma forma de se relacionar com o passado que passa pela pesquisa científica, né? Mas existem outras formas de se relacionar com o passado. Uma delas é a memória, a principal delas é a memória, né? É quando você lembra dos fatos do passado em função do presente, dos interesses, dos grupos, das sociedades, enfim, né? A história pública, ela é quando os historiadores passam a debater e a participar do seu tempo, do debate público do seu tempo. Um exemplo, quando os historiadores engajados na questão da ditadura militar passam a debater com a Comissão da Verdade, né, trazer à tona, né, e debater com a sociedade o que a ditadura militar fez. E no caso da questão palestina, né, eu li o seu texto, André, e gostei bastante, porque ele coloca, né, que você abriu os olhos para a questão palestina, né, por conta do 7 de outubro. Né? O 7 de outubro, ele é, obviamente, uma data de muita dor, né, não só para os israelenses, mas, sobretudo, para os palestinos, porque se inicia uma nova Nakba. Essa que é a grande questão. E as pessoas passaram a se perguntar, né, da onde que vem toda essa violência do oprimido e da onde que vem toda essa violência do opressor. Ou seja, então, resgatar as pesquisas de historiadores sobre o tema foi a primeira coisa que eu fiz, né, e que eu acho que ela é fundamental. Lá no Comitê Niterói de Solidariedade aos Palestinos, a gente realizou um ato de lançamento com a presença do Breno Altman, da Gisele Martins, do Miguel do Rosário e da Leila Salim, né? E a nossa segunda atividade, para além das manifestações, foi um clube do livro, no qual a gente leu um historiador israelense chamado Ilan Pappé, que é um dos 3 historiadores, dos novos historiadores israelenses, né? Por que eles são os novos historiadores israelenses? Porque eles são os primeiros historiadores israelenses a contestar os mitos da fundação do Estado de Israel em 48, né? E o Ilan Pappé, inclusive, a partir dessa pesquisa, mais à frente, ele lança um livro que é seminal, que é o Limpeza Étnica da Palestina, na qual ele constrói um conceito, né? Ele não constrói sozinho, né? Inclusive, o orientador dele, Alberto Urani, né, que era um árabe, agora me fugiu se ele era jordaniano ou libanês, mas enfim, foi o orientador dele na Inglaterra, né, e ele participa dessa empreitada intelectual que coloca o sionismo e o que acontece na Palestina ocupada a partir do conceito central de limpeza étnica, que é o quê? O máximo de territórios com menos de palestino possível. É isso que explica por que os primeiros colonos judeus, primeiros colonos sionistas, compravam terras e expulsavam os palestinos já no mandato britânico. É isso que explica por que a Yishuv, a Agência Judaica para a Palestina, tinha o plano A, B, C e o D, que foi implementado em 47 e 48, que expulsou 750 mil palestinos. A grande maioria deles foi para Gaza. Gaza era uma cidade costeira na Via Maris, que ligava Alexandria, no Egito, a Alexandreta, na Turquia. Era uma cidade pacata, que se torna o maior campo de refugiados do planeta, em 1948. 90% dos habitantes de Gaza hoje ou são descendentes ou são refugiados de 48.
E isso explica, em grande medida, os acontecimentos seguintes. Em 67, inclusive, eu estou lendo esse livro agora, que é a história da maior prisão do mundo, do Ilan Pappé, no qual ele explica como que Israel já planejou, antes de 67, todos os dispositivos, todas as regulamentações, inclusive trazendo trazendo novamente os dispositivos do mandato britânico, ou seja, de uma política colonial, para gerir a vida dos palestinos dos territórios ocupados da Cisjordânia e de Gaza, né? E aí, enfim. Ou seja, então essas pesquisas em história, elas são... E no caso do Ilan Pappé, do Avishai, né, e do um outro, que é o Benny Morris, eles são os novos historiadores, por quê? Porque eles pegam e vão aos arquivos do Estado de Israel. Entendeu? E eles usam fontes do Estado de Israel para provar que Israel é um Estado colonial, uma colônia de assentamento que promove a limpeza étnica. O Benny Morris ele vai abandonando essa tese, hoje está defendendo, inclusive, a operação militar e israelense na faixa de Gaza, né? Mas a Avishai, ele no começo não tratava como genocídio, mas depois mudou essa opinião. Inclusive o próprio Ilan Pappé, ele também não tratava como genocídio até 2023. A partir de 2023 ele passa a tratar como genocídio. Isso porque as fontes vão aparecendo, mas também a realidade vai aparecendo, né? As imagens de Gaza, elas mudaram a percepção pública do mundo, né, sobre a questão palestina, né? E eu acho que, independente das opiniões sobre a operação militar da Tempestade de Al-Aqsa, o 7 de outubro recoloca a questão palestina dentro do debate público mundial, que até então ela estava caminhando para o arquivo morto da história. Isso importa, isso é importante dizer. Então, a história pública ela pode contribuir para elucidar os desenvolvimentos dos fatos no presente e, obviamente, nos armar para os debates do futuro, né? E nos precaver, inclusive, de soluções que já se provaram errôneas, como, por exemplo, o plano de paz do Trump, né? Que é, enfim, uma nova colônia dirigida por um europeu, né? Lembra muito é quase um reino cruzado, né? Do Tony Blair. Então, enfim, eu acho que a história pública pode contribuir para esse debate, inclusive para armar os comitês de solidariedade à Palestina e aos palestinos, né, de argumentos e debates para enfrentar o debate na sociedade brasileira. Perfeito. Mohamed. Bom, deixa eu interagir um pouquinho com o pessoal do chat, né? Sejam todos bem-vindos, um likezinho para a gente. Like não, vamos curti-lo, porque like é inglês e a gente não gosta muito de inglês. Ainda mais um tal de Tony Blair, aí, um genocida de carreira, né? Então vamos curtir, comentar, vamos ver as perguntas aí. Tem 2 comentários aqui no chat que eu gostei, e eu gostaria até de responder. Jogar na tela? Lopes, né? Ele diz, eu sou evangélico, mas não sei se Israel de hoje é a mesma de antes. Não, completamente não. Né? É completamente diferente a Israel bíblica, né? Que são tribos, e é coisa de 2000 anos atrás. Inclusive, eu posso dizer, né, que Jesus Cristo ele veio, né, à Palestina, é um palestino, e pregava para os gentis, porque Deus não escolheu apenas uma religião, né, ou uma etnia, sim, o planeta inteiro, né? Jesus Cristo pregava para todos. E a segunda, né, questão é o do Rodrigo Leal. Hoje, o senador do PT, declaradamente sionista, defendeu a eliminação da resistência palestina, que deve ser eliminada da política e da esquerda, e é senhor trambiqueiro, sádico e bárbaro. Esse senhor se chama senador Jacques Wagner. Esse seu Jacques Wagner, ele está fazendo o mesmo discurso bolsonarista que dizia que erguia a arma e dizia vamos metralhar a petralha. É isso aí, seu Jacques Wagner. É esse o senhor que defende
o sionismo, que diz que eliminar a esquerda, é vergonhoso, seu Jacques Wagner. Eu acho que você deveria ser expulso do PT. Deveria ser expulso do PT. Vá para o PL, que é seu local. Bom, vamos à pergunta, né, que eu aqui me emocionei um pouquinho. Né? Lembrando, Mohamed, que esse programa, no momento, está sendo transmitido de forma simultânea, além do nosso canal Oriente Médio em Revista, na A Voz do Trabalhador, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul e canal da Geopolítica. É isso aí, pessoal. Curta e compartilha. Deixa aí o seu curtir, seu joinha. Segue aí, Mohamed. Bom, Vogel, como a história pública da questão palestina é importante para o desenvolvimento dos trabalhos dos comitês. Eu também faço parte do comitê Solidariedade ao Povo Palestino aqui no Brasil. Então, vamos lá. Eu vou pegar a tua pergunta e vou dar uma resposta para o colega, acho que José Maria, que falou da questão evangélica. Uma questão objetiva. Que Israel é um projeto colonial. Essa é a primeira coisa fundamental para iniciar o debate. Porque ele se pressupõe ser uma saída para o antissemitismo na Europa, ou seja, é uma resolução de um problema europeu, dos judeus europeus, fora da Europa, por um projeto de colonização de tipo europeia. Né? Ou seja, então esse conceito ele já é fundamental para a gente entender. E a gente só opera um conceito como esse, de colônia, quando a gente faz o debate da história pública. A gente pega um conceito histórico e coloca na ação política. E é uma colônia de tipo distinto. Porque não é uma colônia de exploração, como foi o Brasil, né? Que o objetivo era mandar mercadorias para serem vendidas na Europa e em outros cantos do mundo, né? Ou como a Índia britânica, ela é uma colônia mais parecida com os Estados Unidos nos seus primórdios, com a África do Sul, né? Que a Grã-Bretanha ocupou aquele território, né? Ganhou, né? Da Holanda, dos bois, né? As pessoas de fato vão lá. Vitor, tá dando um probleminha no teu áudio. Tá picotando. Epa, dá uma desconectada e volta de novo, Vitor. Bom, a gente está conversando com Vitor Fogel. Beleza. André? Oi. Isso. Permite, André, enquanto isso, eu posso trazer mais dados aqui do genocídio palestino em curso. Eu sei Fica à vontade, Bruno. Mas a gente tem essa obrigação de trazer para cá, se me permitir. Trazer agora o tema dos recursos hídricos, tá? Que é algo que beira o absurdo, cara. É um negócio surreal, Mohamed. Só vou achar aqui certinho. Eu posso ler enquanto ele não retorna? Vocês concordam com isso? Voltei. Pode. Não, Pode, vejam Bruno. só. Tá. Então, beleza. É só meu computador descongelar aqui que travou tudo. Tá, eu vou começar por Voltei. aqui, então. Opa. Túlios e explosões. Oi, rapidinho. Só dar esse dado aqui, então. Um segundinho só. Então. Ponto 8, denúncia da agência da ONU na região. Grandes perdas na agricultura e pomares. Oliveiras e safras perdidas. Múltiplas atualizações humanitárias documentam destruição, vandalismo ou simplesmente o arrancamento de milhares de oliveiras e outros ativos agrícolas na Cisjordânia, em Gaza, durante os últimos 2 anos de operações militares em Gaza e operações de violência de colonos invasores na Cisjordânia.
Relatórios citam milhares de árvores destruídas, ou que significativa perda de tonelagem de azeite. Para chegar a 1 tonelada de azeite, pessoal, é muito oliveira. Uma perda econômica e ecológica. Por quê? A fixação da árvore no solo, ela combate a desertificação e a perda de recursos hídricos subterrâneos. Protege a biodiversidade e opera com sequestro de carbono. Eu vou ver aqui para o nosso convidado. Caso a gente tenha outros intervalos, eu vou trazendo mais elementos aí. A pesquisa da ONU saiu domingo, da UNRWA. É impressionante. Gaza está secando pelas bombas estadunidenses atiradas pelos sionistas. Secando. Por favor, Vitor. Aí, voltando, né? O que acontece? Israel está mais próximo da África do Sul, da Rodésia, né, que hoje é o Zimbábue, né? E principalmente do Canadá e da Austrália. E o objetivo era a eliminação da população nativa, né, para a criação de uma nova nação, de um projeto colonial, nacional, né, enfim, que tivesse o máximo de terra com o mínimo de gente. Então, a questão da história pública, se for operada, né, se a gente colocar, olha, isso aqui não é um conflito religioso, e eu acho que isso é a questão mais importante que a gente consegue ao acionar a divulgação da pesquisa histórica sobre a questão Israel-Palestina. William Pape, essa edição aqui que eu mostrei, tem uma edição, outro livro também da editora Elefante, que é um livro curto, ele parece grande, mas as letras são grandes, que é o Brevíssima História do Conflito Israel-Palestina. É um livro assim, fantástico, muito didático, né? Enfim, que mostra os mais de 100 anos de projeto sionista na Palestina. Um outro livro que eu gosto muito também é o do Rashid Khalid, que é o Palestina 100 anos de guerra e resistência. O Rashid Khalid é um historiador, né? Ele é professor emérito da Universidade de Colômbia, né? Ocupante da cátedra Eduardo Said, né? Ele, inclusive, teve o seu curso de primavera cancelado pela Universidade de Colômbia como parte do acordo da universidade com o governo Trump para evitar cortes, né? Que o governo Trump está pressionando as universidades a suprimir a dissidência, né? Sob a bandeira do combate ao antissemitismo, né? Enfim, isso aí é uma outra que é importante também para a história pública, a desigualdade entre judaísmo e sionismo, né? Há outras respostas para o antissemitismo que não sionismo, né? Há debate sobre integração, enfim, participação, né? E isso é uma coisa que eu acho que, no caso do Jacques Wagner, né, ele faz parte de uma esquerda que vê Israel como um projeto de libertação nacional do povo judeu, mas que está muito distante da realidade dos fatos do território, que é, inclusive, um conceito muito caro ao sionismo, né? Os intelectuais sionistas à esquerda, né, que não topam a limpeza étnica, são uma nota de rodapé minúscula na história do sionismo. Sem nenhum poder efetivo. A esquerda, quem implementou a limpeza étnica da Palestina foi o MAPAI, um partido sem a foice e o martelo, saca? A guerra de 67, que é claramente uma guerra de agressão, né, isso está sendo desmontado pela historiografia, foi um governo da maior coalizão sionista da história de Israel, que participou desde do MAPAI até o que veio a formar o Likud lá na frente, né? Que é basicamente os descendentes intelectuais agora me fugiu o nome dele, cara. Tem uma foto, cara, todo o gabinete de deputado do Likud tem a foto desse cara, Jabotinsky, Zev Jabotinsky, né? Ou seja, então, assim, que ele fala claramente, os árabes não são otários, eles chamam de árabes, né, os palestinos, né?
Os árabes não são otários, basicamente é isso, desculpa o termo, mas eles não são trouxas, eles sabem que a gente quer a terra deles, tem eles vão lutar e a gente tem que fazer uma muralha de ferro. Inclusive, a muralha de ferro é o nome de uma operação de Israel contra Gaza, se não me engano, logo depois da Guerra Civil Palestina, dos anos 2000, que aconteceu após a vitória do Hamas e a derrota do Fatah nas eleições legislativas, eu acho que, se não me engano, as únicas da Autoridade Nacional Palestina. Ou seja, então, trazer essas questões... e só para terminar, tem uma entrevista, pena que é em inglês, do Chris Hedges, com uma professora de história, se não me engano, de uma universidade, agora me fugiu qual universidade que ela publicou um livro póstumo de uma colega que fez uma pesquisa em literatura, no qual ela fez uma pesquisa sobre os produtos culturais que o sionismo deu como subsídio para a esquerda norte-americana abraçar o projeto sionista, né? O Biden não era sionista por conta dos belos olhos dos primeiros ministros de Israel, mas porque tinha um construto ideológico ali, né? A ideia do kibbutz, a ideia, enfim, de uma comunidade agrícola, né? Só faltava falar que não tinha palestino, né? Que era proibido ter palestino nas terras que os migrantes judeus adquiriam, que a Agência Nacional Judaica. E eu acho, adquirir, ou seja, então isso não é um negócio que está fora do espaço e do tempo. Acho que não é uma questão de traição ou de não traição. É um construto ideológico grande dentro da esquerda, né? Ou seja, então é uma questão que precisa ser enfrentada, precisa ser debatida, e que eu acho que os fatos que vêm de Gaza e da própria Israel mesmo, né? E o debate da história pública são decisivos, né? E aí, só para terminar, eu acho que tem um conceito que é fundamental, que a gente não pode abrir mão, que é caracterizar Israel como um estado de apartheid. Ou seja, há diferenças legais entre cidadãos israelenses de origem judaica e cidadãos israelenses que não são judeus. Ou seja, palestinos, drusos, beduínos. Né? Isso é uma diferença legal. Segundo Avi Shlaim, que é um historiador também israelense, né? Ele sai do Iraque com 4 anos de idade. Essa frase que eu usei mais cedo, de que o antissemitismo é um problema europeu, né? Ele fala isso com muita propriedade, porque ele vivia numa família plenamente integrada no Iraque há mais de algumas centenas de anos. Né? E que ele fala exatamente isso, que Israel é o único país em pleno século XXI que a discriminação racial legalizada. Assim, uma criança judia nascida em São Paulo ou em Sydney tem mais direitos que um jovem palestino nascido no subúrbio de Jaffa, que hoje é um subúrbio de Tel Aviv, né? Então, tem um caso que eu achei bizarro de um soldado israelense de origem beduína. Ele mora no Negev, morava, né, porque a sua casa foi demolida enquanto ele estava no serviço militar em Gaza. Né, e logo em seguida a casa dele foi o território da casa dele, né, da vila dele, foi dado a colonos judeus. Vitor, se tu me permite, apenas uma observação. Não existe sionista de esquerda. Isso aí é uma fantasia. Existe judeu de esquerda. Né? Sim. E judeu, né, nós respeitamos, né, porque tem judeu que não é sionista. Né? Agora, sionista de esquerda, que apoia o Estado de Israel de apartheid, de genocídio, de segregação, de supremacismo, não existe. Não existe, não existe. Não é nem desinformação, é querer dourar a pílula de um país democrático. Não existe sionista de esquerda. Né? Concordo. Existe democracia em Israel. Diz que não haja mais sionismo e pode haver democracia em Israel. Eu tenho 2 comentários da pergunta, mas juro que eu vou ser bem breve, né? Na África do Sul do Apartheid havia democracia para a elite branca.
a Inglaterra vitoriana tinha um quê de liberalismo político e era imperial no mundo inteiro. Então, talvez tenha eleição para os escolhidos, né? Ou para os eleitos do Tesouro dos Estados Unidos a ser financiados pelo mundo inteiro, e aos povos originários da terra nenhum. O Vitor, você colocou algo que eu achei muito interessante, que um jovem de origem judaica, sei lá, em Sydney, Austrália, tem mais direitos do que um palestino da terra. Eu também sou carioca, embora esteja fora do Rio de Janeiro. Uma jovem de Botafogo também tem. Eu tenho caso, eu sei que não é um caso único, né? Ou se o Mohamed quiser, uma jovem do Bonfim em Porto Alegre tem muito mais ainda. Eu tenho caso concreto de gente conhecida. Cara, eu não sabia nem botar um kippah na cabeça. Sem brincadeira. Nunca botou, não sabia botar. E aí se enfiou com parada errada, como diz no Rio de Janeiro. Antigamente se dizia. Tá muito errado. E a família teve a brilhante ideia. Fazer aliar. Vai para Israel. Era mulher, né? Serve 2 anos. O teu príncipe encantado não vai atrás. E o cara estava metido nas bravas. E vira cidadã de um país de primeiro mundo. Sem brincadeira, a frase foi essa. Dito e feito. O que seria o ex pouco encantado foi para a cadeia, depois foi para a vala. E a menina tinha mais direitos morando em Botafogo do que numa vila palestina. Cumpriu os 2 anos de serviço e está lá até hoje. Sabe-se lá o que foi feito 2 anos de serviço. Tem o próximo livro. O próximo livro que a gente vai ler do Clube do Livro Palestino lá de Niterói é um livro que é um relato de viagem de uma escritora sul-africana. E ela fala é um relato de viagem dela para a Festa Literária da Palestina, FIPAL. E ela fala justamente dos soldados, né? Enfim, das jovens, enfim, que pouco viveram participando de uma máquina burocrática colossal, né? Esse livro do Ilan Pappé, ele fala também disso, né? Que é de como que a burocracia da ocupação ela se estruturou e criou algo desumano, né? Ele até escreve no final do prefácio de que ele não está para julgar os indivíduos, mas porque chega um momento que os indivíduos perdem o poder quando a burocracia e a máquina de moer gente ganha a forma. Ele não usa essas palavras, são palavras minhas, mas esse é o sentido, né? Enfim, quando eu falo da questão de ter mais direitos, eu não estou falando de a possibilidade de efetivação dos direitos. Eu estou falando em termos legais. Né? Financiamento de casa, subsídio para casa, enfim, vou dar um outro exemplo, né? Dentro do presta serviço, mas não presta na linha de frente. Por exemplo, presta serviço militar se for cidadão israelense, né? Essa é uma outra questão. 20% dos israelenses são de origem palestina. Eles são legalmente subcidadãos, né? A gente pode ver, por exemplo, assim, se um israelense de origem judia decide morar na Cisjordânia, ele recebe subsídios enormes do Estado. E esse Estado arrecada também dentro da linha verde, ou seja, são as fronteiras de 67. Então, muitas vezes a gente vamos boicotar Israel, vamos parar de comprar coisas dos assentamentos. Cara, os assentamentos são financiados com dinheiro da linha verde. Então, são os impostos vamos comprar programas de computador de uma empresa de Tel Aviv. Cara, os impostos que são pagos em Tel Aviv financiam a ocupação de Hebron, saca? Ou seja, então, você tem uma indissociabilidade entre as duas sociedades, entendeu? E que o apartheid israelense ele é um instrumento não de separação, de controle. Isso é importante notar, entendeu? E aí existem essas diferenças legais, né? Elas não são só dos palestinos dentro da linha verde, mas a grande questão se
você for palestino, você pode estar sob vários sistemas jurídicos, né? Ou você pode estar na prisão aberta da Cisjordânia da área A, ou da área B, ou da área C, né? Ou você pode ser cidadão israelense, ou você pode estar na diáspora, ou você pode estar em Gaza. Se um povo está sujeito a 6 legislações distintas, isso é apartheid, cara. Eu posso fazer uma observação, eu que sou dirigente palestino, estive lá. Segundo o filho do Nelson Mandela, né, o apartheid sionista é pior do que o da África do Sul. O único paralelo que eu posso dizer é que é o parecido com o Brasil da escravidão, né, onde haviam escravos que eram colocados em casas apertadas e serviam apenas para servir os brancos. No caso, os palestinos coexistem para servir os sionistas. Trabalho abaixo, né, uma renda muito baixa, né, são tratados com essas leis marciais da ocupação, né, têm direito a direitos civis, a advogados, são jogados em prisões, são açoitados, torturados, depois jogam de novo para o mercado, para ver se aprendeu, como um escravo da época imperial aqui do Brasil, né? Não somente isso, como se ele construía um puxadinho na sua casa para botar, sei lá, sua filha que casou, alguma coisa, ele está sujeito à demolição da casa inteira dele. Ele não pode fazer nada, né? Então, é pior do que a África do Sul. É perto do regime de escravidão que imperou aqui no Brasil. André? Bruno? Não sou eu. Só um comentário só, rápido. Nesse livro que a gente vai ler no Clube do Livro, lá de Niterói, a literata, a escritora, ela visita uma aldeia na Cisjordânia, e uma das casas recebeu uma proibição de construção, né, e, portanto, uma ordem de demolição e num raio de 300 metros quadrados, na verdade, de 300 metros quadrados do terreno. Só que o terreno tem 200 metros quadrados. Olha o nível da barbárie, cara. O nível é barbárie. Ô Vitor, queria embalar, você citou já 3 vezes o Clube do Livro, e queria perguntar quais são as atividades, qual é o tipo de atuação do Comitê de Niterói de Solidariedade ao Povo Palestino e o Clube do Livro específico, por favor. Então, o Clube do Livro não é a nossa principal atividade. Ele é uma atividade mais de formação, né? O Comitê Niterói de Solidariedade aos Palestinos, ele surgiu ali no meio do primeiro semestre de 2025, quando as cenas de Gaza passaram a ser... eu brinco que não tem ninguém que seja indiferente ao genocídio em Gaza. As pessoas podem ser cúmplices, elas podem se revoltar, não tem ninguém diferente, né? E começaram passeatas em Niterói, foram organizadas pela COSANI, que é a Coalizão Socioambiental de Niterói. Não começou pelo comitê. O comitê foi fundado na semana que foi organizada a segunda passeata. E a COSANI, logo em seguida, fez no caso, passou o comando da passeata. Uma passeata semanal. Agora passou a ser quinzenal, né? Esse domingo agora, a gente tem passeata, concentração às 10 da manhã na Igreja São Judas Tadeu, e com saída às 11, nós andamos por toda a praia de Caraí, né? Para, enfim, conversando com a população, falando no microfone, panfletando, distribuindo o nosso adesivo, né? Que é o agora Brasil Solidária à Palestina, mas também tinha o Niterói Solidária à Palestina. A gente participa de outras atividades, como teve um lançamento do livro da Soraya Misler, né, sobre as mulheres palestinas, né, e a sua participação na luta de resistência, né, e, sobretudo, no Projeto Nacional Palestino. A gente participa também, a gente organizou um lançamento do nosso comitê na Faculdade de Direito, né, com a presença, como eu disse, do Breno Altman, da Gisele Martins, do Miguel do Rosário, da Leila Salim, né.
A gente tem muito diálogo com o Instituto Palestino de Diplomacia Pública, uma das fundadoras do nosso comitê, a Badra El-Shaikh. Ela é uma ativa participante do nosso comitê. Eu já vi aqui. Enfim, a gente... Não, ela é fantástica, ela é muito gente boa, uma pessoa de conhecimento ímpar sobre a questão palestina e, sobretudo, uma fonte muito importante de informações frescas e com contexto. Eu acho que o mais importante é dar contexto às informações. Porque você estava falando aqui dos dados brutos, que é fundamental trabalhar com esses dados brutos, mas é mais importante colocar dentro de um contexto geral, porque parece que a operação em Gaza ela é fruto do mal pelo mal, entendeu? Quando na verdade não é. Né? A operação militar em Gaza, ela obedece a uma política que vem lá do mandato britânico, de punição coletiva, e que ela ganha a forma moderna, que está sendo implementada hoje, com a doutrina da RIA. Da RIA é uma vila no Líbano, que foi, o termo em inglês é flat, né? Que ela foi arrasada, né? Que o objetivo era justamente tornar a vida inabitável naquela região. Ou seja, então a destruição de Gaza, né, por exemplo, eu lembro que teve uma comoção, tal, mataram um operário israelense em Gaza. Tinha um operário israelense em Gaza. Na verdade, ele era um operador de uma máquina de demolição em Rafia, porque o objetivo militar é demolir as casas. Isso não é algo novo. Isso é uma coisa que foi feita pelas milícias sionistas, o Haganah, o Ingur, o Lehir. Todas as três eram organizações terroristas, todas as três são consideradas organizações terroristas. Uma delas matou um emissário da ONU, um emissário da recém-criada ONU, o Conde Bernadotte, que negociou a libertação de judeus de campos de concentração nazistas. O cara foi morto pelo sionismo, né? E isso em 46, se não me engano, 47, tal, enfim, antes da partilha, né? E eles demoliam as casas, né, dos palestinos expulsos, eles plantavam dinamite e minas para evitar que os palestinos voltassem e mexessem nos escombros. Teve o caso da família Arafat, em Rafia, que a casa foi bombardeada por drones, uma parte da família sobreviveu e os socorristas foram impedidos de chegar para remover os escombros que explodiam com a mão, né? Inclusive, Israel, mesmo no cessar-fogo, impediu a entrada de maquinário pesado para remover os escombros, né? Porque isso é uma forma de você reconstruir a vida, tentar voltar à normalidade, né? Uma coisa que é quase impossível. Ou seja, então, as movimentações militares de Israel, elas não são coisas que são do mal, da extrema maldade, entendeu? Elas são um projeto de Estado. É isso que é o mais importante. Isso é um projeto de Estado, o consenso sionista de limpeza étnica da Palestina, que vai desde as forças, aí não estou falando que são pessoas de esquerda no Brasil, não, tá? Mas dentro do sistema político israelense, você tem gente que eles chamam de esquerda e de direita. Enfim, é uma sociedade como outra qualquer, entendeu? Só que ela é baseada num projeto colonial brutal de expulsão. Mas tanto da esquerda, ou da centro-esquerda, ou do centro, até a ultradireita, tem um consenso, que é a limpeza étnica da Palestina. Inclusive, o governo Netanyahu, a era Netanyahu, ela tem um breve interregno, né? Ela tem um breve hiato. É quando você teve um governo, se não me engano, do Yair Lapid, que foi uma coalizão de todo mundo contra o Netanyahu. Mas qual era a polêmica? A polêmica não era uma questão interna de Israel, era uma questão interna de Israel fundamental. Era a manutenção do status quo, ou seja, a paz de Oslo, né, a ocupação da Cisjordânia, a colonização, ou retomar uma limpeza étnica em nível acelerado. Né? Ganhou a limpeza étnica em nível acelerado, antes de 7 de outubro de 2023. Entendeu? Ou seja, então, tem questões estruturais dentro do Estado de Israel que impedem a descolonização da Palestina. Seja dos territórios que virão a ser de um futuro Estado palestino ou de toda a Palestina. Acho que a grande pergunta para as forças políticas
né, inclusive a qual eu sou filiado, né, que defendem os dois estados, será que Israel sobrevive, o consenso político israelense sobrevive a um Estado palestino? E todo o consenso nacional de Israel é a não existência do Estado palestino, né, a não autodeterminação do povo palestino. Essa pergunta de $1 milhão, né, que precisa ser respondida. Ó, a Maria aí dando uma mensagem aí, mandar um abraço para Maria. Encontro na Igreja São Judas Tadeu, 10 horas, saída às 11, pela Praia de Caraí, seguindo até a reitoria da UF. Convidar os cariocas aí a pegarem o 740D todo domingo. Esse domingo agora, e depois daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, se eu não me engano é 26. Agora é quinzenal a nossa manifestação. Ô, Vitor, a hora está correndo, faltam pelo menos uns 10 minutos. Eu tinha até uma pergunta aqui para fazer para você. Você até citou um artigo que eu escrevi, que publicamos na revista Fórum. Eu lá coloquei um testemunho pessoal meu, né, de quando a ficha caiu em relação ao que acontece com os palestinos. Eu não tinha ideia nenhuma. Digamos que eu sou um produto, um consumidor da grande mídia brasileira, desde criança, assistindo o Jornal Nacional e não entendia patavinas do que estava acontecendo, só a versão do Jornal Nacional. E a partir de 2023, com todos os acontecimentos de 7 de outubro, fiquei consciente da situação e formei minha opinião. E, a partir disso, comecei muito a acessar sites internacionais e, principalmente, mídias sociais, com várias imagens, fotografias, relatos. Trabalho muito importante que eu conheci através do Lucas Siqueira, jornalista, que é do Sindicato dos Jornalistas Palestinos. E foi dali que caiu a minha ficha também em relação ao genocídio, ao chamado jornocídio que eles estão sendo submetidos, né? Atualmente já são 270 jornalistas mortos, assassinados em assassinatos seletivos. Bom, a partir disso eu te pergunto, qual o papel e como você avalia a mídia social, a chamada mídia alternativa, nessa narrativa em relação à história pública? A mídia contra-hegemônica, eu prefiro contra-hegemônica, né? Ou alternativa, enfim, como vocês preferirem. Ela é uma importante fonte de informação sobre o presente e, geralmente, ela traz contexto para a informação, né? Eu comecei a pensar a questão um pouco antes de outubro de 23, entendeu? Eu sigo... É o meu colega de almoço, que é o Democracy Now!, que é um jornal norte-americano, transmitido no YouTube pela a âncora Amy Goodman. Eu conheci esse canal quando o cara do Intercept, né, deu uma entrevista lá sobre Lava Jato Gate, né? Vaza Jato, sobre a Vaza Jato, Glenn Greenwald, né? É um canal que é em inglês, mas que me ajudou, e sempre tem entrevistas com intelectuais depois. Foi aí que eu conheci o Ilan Pappé, foi aí que eu conheci o Rashid Khalid, enfim, que começaram a formar, enfim, a criar uma mudança na minha cabeça, entendeu? Sobre como pensar a questão palestina, né? As informações brutas, elas do terreno são fundamentais, né? O que o Israel hoje, né, o exército de Israel pratica na faixa de Gaza é um genocídio não só porque eles matam muitas pessoas, mas que eles matam seletivamente as pessoas, entendeu? Um fotógrafo lá é morto não porque ele é um palestino, porque ele é um fotógrafo palestino. Um acadêmico é morto porque ele é um acadêmico palestino, que é um jornalista palestino, que é um profissional de saúde palestino. Essa semana eu vi um vídeo de uma câmera de um hospital dentro da cidade de Gaza, que um sniper atira na cabeça de um enfermeiro palestino, dentro do hospital.
cara sem, assim, nenhuma... Assim, ele estava com uniforme do serviço médico, né, do hospital. Ou seja, então, é muito importante que essas informações sejam divulgadas, não só o dado bruto, mas o contexto. E o contexto é esse. O genocídio de hoje é uma limpeza étnica que ela avança para o genocídio e volta, né? Amanhã, o genocídio em Gaza vai parar. Uma hora vai parar. Ninguém consegue manter essa máquina por muito tempo. Mas a limpeza étnica vai continuar. O apartheid vai continuar. E é fundamental a gente armar ideologicamente, armar de informação, armar de conceitos explicativos para a militância e para a sociedade brasileira. E aí resgatar a história, né? Por exemplo, como é que a gente... quais foram os 2 fatores centrais para derrubar o apartheid da Rodésia? Que não tinha esse nome, né? Mas era um regime da minoria branca. Sanções internacionais e luta anticolonial dos povos nativos. A mesma coisa aconteceu na África do Sul. Inclusive, o Brasil, do governo Sarney, proibiu o Estado brasileiro de vender petróleo para o regime da África do Sul, né? Eu li o decreto, proibir, inclusive, intercâmbio acadêmico, cultural, e aí eu queria saudar o Diretório Central dos Estudantes da UF, na figura da Maria Francisca e de outros militantes, a ADUF e o Sintuf, que protagonizaram uma vitória, né, que foi o rompimento unilateral da Universidade Federal Fluminense de um acordo de cooperação técnica com a Universidade Ben Gurion do Negev, né, que é uma universidade que foi construída numa cidade que deveria ser território palestino na partilha de 47, que já era completamente injusta, né? Segundo, é uma universidade que tem como missão acadêmica o desenvolvimento e a ocupação israelense de uma área que é predominantemente não povoada por israelenses, né? Isso lá em 47, né? E principalmente o projeto era um projeto bem feliz, na minha opinião, assim, em termos historiográficos. Assim, era um projeto flertava ali um pouco com memória, história oral dos brasileiros e, assim, a diversidade dos israelenses, né? Enfim, porque fizeram a migração para Israel, né? Enfim, como que eles são diferentes de outros israelenses. Assim, uma forma de memória, de conexão entre o Brasil e Israel. Eu acho que a gente precisa cortar essas conexões, porque nosso sistema político está baseado na igualdade, na liberdade, na democracia, no plano de desenvolvimento, direito ao desenvolvimento econômico. Israel hoje destrói sistematicamente as formas de vida econômica na Palestina, seja na Cisjordânia, seja em Gaza, né? É uma sociedade que legalmente discrimina os sujeitos que vivem sob o seu comando, sob o comando do Estado, de acordo com a raça. Isso é uma excrescência, isso é uma relíquia colonial, isso precisa ser varrido, né? E essas palavras de que é uma sociedade que legalmente discrimina cidadãos de outras etnias, não são palavras minhas, são palavras do Avi Shlaim, um historiador israelense, né? Ou seja, então é fundamental. E principalmente, liberdade e igualdade. Perfeito. Bom, agora são as rapidinhas. Isso aí. As rapidinhas do Mohamed. Vamos lá, então. Vamos às rapidinhas. E vão ser bem rápidas, tá? Só o título principal. A causa palestina, ela está começando a render dinheiro. Então, ela começa a dar retorno a quem quer investir na causa palestina. Marca de alimentos palestinas que diz que vende no Reino Unido, as vendas no Reino Unido aumentaram 50% com a solidariedade dos consumidores. A empresa Azeitun faturou 13,2 milhões de libras em 2024. Palestina, para quem quiser investir, fazer movimentações em suas lojas, seus mercados, seus produtos, por favor, está na hora de fazer,
porque Palestina rende mais do que sionismo hoje. Bom, os colonos atacam agricultores da Palestina, na Cisjordânia, enquanto colhiam azeitonas. Outras propriedades dos colonos invasores cortam 300 oliveiras e amendoeiras, isso agora na Cisjordânia. Dezenas de rabinos e ativistas judeus são presos por bloquear a ponte do Brooklyn, em protesto em Gaza, dizendo não ao genocídio. Então, precisamos separar definitivamente sionismo de judeu. Público americano cada vez mais crítico a Israel. 60% se opõe ao apoio do governo de forma incondicional. 60%... Inclusive entre republicanos e direita, tá? Importante dizer. Perfeito. Para o genocídio, Clube de Futebol Espanhol homenageia a Palestina com poderosa exibição pré-jogo. O clube é o Atlético Bilbao. E agora, Israel paga influenciadores até $7.000 por post. Israel está perdendo, o sionismo está perdendo nas redes sociais. Agora compraram o TikTok, sionistas compraram o TikTok. Então, eles estão pagando muito caro para desfazer o que nós aqui fazemos. E eu não poderia deixar de dizer, né, e falar sobre a flotilha. Os nossos heróis brasileiros estão retornando para o Brasil. Também dos comitês que hoje fazem muitas movimentações. Hoje é especial. Eu sou de um comitê, o Vitor Vogel é de outro comitê. Então, hoje é um especial dos comitês aqui no Oriente Médio em Revista. Parabéns a todos os comitês. O trabalho de todos nós está virando o jogo. O sionismo está contra a parede. Está para cair. Né? E eu quero Posso também... fazer um comentário, Mohamed? Posso fazer um pequeno comentário? Bem rapidinho. E também quero destacar o Comitê do Distrito Federal, que hoje sofreu opressão da polícia do Distrito Federal. Vergonhoso a polícia do Distrito Federal oprimir a manifestação do Comitê de Brasília. Por favor, Vitor. Pessoal, só lembrando que a gente já tem 1 hora de programa, pelo menos 10 minutos aí de sobra a gente vai continuar, bem rápida. Tá bom? Muitos israelenses acham que é um problema de Hasbara, que é a explicação, né? Que é a explicação do que acontece aqui. Eles acham que é um problema de Hasbara, né? Ou seja, se nós precisamos falar, comunicar melhor. Não é um problema de Hasbara, é um problema de que a defesa de um Estado colonial já não é mais aceitável no século XXI, e ainda mais quando fica nu a questão, o genocídio torna nu o projeto colonial, né? O nosso adesivo lá do comitê era Niterói Solidária Palestina. E aí, quando saiu uma pesquisa da Quest, assim, que mostrou uma virada da opinião pública brasileira sobre a percepção de Israel, hoje, acho que mais de 50% vê Israel negativamente, a Palestina é vista positivamente, ainda com mais gente. Então, de uma virada. As imagens do genocídio, até mesmo na mídia hegemônica, foram muito importantes. Mas o trabalho dos comitês, o trabalho da mídia contra-hegemônica são decisivos. Eu queria saudar os comitês. Eu acho que a gente precisa aprofundar esse diálogo entre os comitês, criar uma rede de solidariedade dos comitês. E eu acho que a gente precisa investir em novembro, que é o Dia Mundial de Solidariedade aos Palestinos, sobretudo dia 29, que é o dia da partilha da Palestina na ONU. É uma questão que é fundamental ser debatida, né? Porque agora mais estados declaram reconhecer uma Palestina que não existe, né? Que é fundamental que seja desocupada. E aí nós precisamos saber se Israel sobrevive a desocupar a Palestina, né? Os 700 mil colonos judeus da Cisjordânia vão topar ser cidadãos da Palestina? Hoje vão querer viver com extraterritorialidade? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Enfim, fechei por aqui.
Mandou um abraço pro Noel, meu camarada de muitos anos aí. Apareceu aí. Ele gostou aqui das rapidinhas do Mohamed. Bom, continuamos com as perguntas ou vamos às considerações finais, André? Mais uma perguntinha, Mohamed. Mais uma? Quer fazer, Bruno? Fique à vontade. Bruno? Estamos estourados já. Então vamos lá, Mohamed, a última. Bom, então eu vou fazer um comentário e a gente pode desenvolver. Eu não vou fazer a pergunta do roteiro, não. 5 minutos, hein? Em 5 minutos. Tem um amigo do chat, Luiz Santos, pedindo que sinalizem algo que possa dar esperança à questão palestina. Estou completamente pessimista. Milhares de colonos armados ocupando boa parte dos territórios palestinos. Amigo Luiz Santos, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: não vamos dar paz aos genocidas, mesmo com o processo de cessar-fogo, negociação de cessar-fogo. O que eles fizeram não vão ter paz. O mundo já demonstrou na Assembleia Geral da ONU o abandono que está sendo feito para Israel. Outra coisa que é importante é o BDS, boicote, sanções e desinvestimento. Existem várias e várias empresas de oligarcas do mundo inteiro, norte-americanas, europeias, russas, brasileiras. Nós precisamos denunciar, boicotar e também pedir sanções do nosso governo que não exporte a genocidas e que, principalmente, não importe um parafuso, nada de um país genocida. E o desinvestimento. Não há possibilidade de investir num país que tem o apartheid e tem o genocídio. Nós precisamos continuar lutando e vamos vencer. Tenha certeza, amigo Luiz Santos, a briga é dura, ela é pesada, é sofrida, é cheia de lágrimas, sangue, mas eles não têm como nos vencer. O povo do planeta está mais unido do que nunca. Agora é a vez dos governos começarem a agir. Alguma observação? Vitor. Mohamed, eu acho que já está chegando a hora. Eu ia pedir para o Vitor fazer as considerações finais dele, por favor. Eu já praticamente fiz a minha consideração final, mas eu vou responder a questão que a Genilce, nossa colega lá de Niterói, né, perguntou, né, o que a gente pode fazer para fortalecer essa luta. Cara, em Niterói, a nossa passeata era semanal. A gente vai passar a ser quinzenal. Por quê? No domingo, que não tem a passeata, a gente vai fazer banquinho em outra cidade, em outro bairro, né, formar novos comitês em outras cidades, São Gonçalo, Maricá, fortalecer os comitês, como, por exemplo, o dos trabalhadores do CP2, né, que tem lá, enfim, tem um campus em Niterói, incentivar o da UF, ou seja, a gente precisa multiplicar as praias de Caraí, porque Niterói, Caraí, a principal praia da cidade, ela se tornou um território de solidariedade à Palestina. Nós precisamos multiplicar isso. Porque o que o Mohamed falou é fato. Já existe uma mudança na opinião pública global. Cedo ou tarde ela vai chegar nos governos. E isso é o desespero de Israel. Bruno, considerações? Eu tenho rapidinho, se a internet permitir, eu peço 1000 desculpas, tá? A porcaria tá caindo toda hora. Maldito oligopólio. Tráfego de dados privado do Brasil. Aí voltou, rapidinho para não cair de novo. Foi mal, gente. O que o Mohamed comentou, eu trago uma informação importante também. E eu queria essa ponderação, tá? Apesar das relações internas do empresariado árabe palestino no Chile, apesar dos apesares, o Clube Deportivo Palestino é o clube mais conhecido do Chile internacionalmente.
E o principal ativo do clube, Palestina no mapa, na identidade. No Chile tem a maior comunidade palestina fora do chamado, aspas, Oriente Médio, e o Clube Deportivo ele consegue sinalizar para o mundo tudo isso. Eu faço a afirmação porque ontem, ou foi hoje, tanta coisa, ontem, 6 de outubro de 1979, é a data do Campeonato Mundial Basquete FIBA, pelo Esporte Clube Sírio, que era mais de 20 mil pessoas. E a gente no Brasil não soube organizar, não chegou a ter organizar essa agremiação sócio-desportiva como um grande símbolo da luta no Levante, na Cananéia histórica do povo palestino. E não adianta falar que é porque a diretoria não era assim, era assado, que a diretoria do Deportivo Palestino é igual a pior, a diretoria do Esporte Clube Sírio, a diretoria do Monte Líbano, ou qualquer porcaria parecida nesse nível de hierarquia. Até que a do Esporte Clube Sírio recentemente está muito menos pior que estava, para ser sincero aqui. Mas enfim, é isso. A gente tem que aproveitar essas possibilidades de entrar em contato e entrar em conversa com as nossas instituições. E eu tinha um pedido, uma súplica, uma tarefa ingrata para o Vitor. Será que eu tinha? Nem fosse para ouvir, não. Mandava um e-mail para Viradouro e falava com o seu Marcelo Calil. É uma possibilidade. Vamos ver como o cara reage. Repete aí, Bruno, por favor. É um e-mail para o Marcelo Calil, claro, da Viradouro. A família Calil é patrona da Viradouro e era patrona do antigo Tio Sam Futsal. Uma família que tem vínculos ainda com o mundo árabe. Quem sabe? Sei lá. Um e-mail não custa, né? Enfim. Obrigado, Vitor. Foi inspirador aí. E tá falando contigo um ex-UF, tá? Então, meu coração tá no IACS, tá ali no Graguatá até hoje. Obrigado. Eu fui um refugiado do ICHIF que foi pro IACS. Eu fiz monitoria de fotografia lá. Com Dante, Luiz Edmundo, Rômulo. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui e esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas, além de Mohamed Ali, integrante do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Aproveitamos para convidar a você que nos assiste a curtir e compartilhar o nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix já está aí na tela, vai dar aquela passadinha. Lembrando que Oriente Médio em Revista também está no Instagram, no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, A Voz Trabalhadora, Canal da Geopolítica e Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. E também aos sábados, nos canais da Revista Fórum e GGN. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima.